Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Riso e está começando mais um episódio do Estúdio Sim. Hoje vamos falar de um tema que eu particularmente gosto muito: yoga, meditação e bem-estar. E o nosso convidado especial de hoje é formado em jornalismo, trabalhou durante 10 anos como repórter policial e econômico e hoje é instrutor de yoga. Seja bem-vindo, Roberto Elcheck. É Cheque? É o Cheque. Isso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado. E eu adoro contar a minha história, né? Eu gosto de que ela possa inspirar outras pessoas, né? Eu gosto disso. Ai, que bacana. O prazer é meu. Então vamos lá, eu queria saber o porquê que você escolheu o jornalismo. Ô, Carol, desde novinho, eu sempre fui fascinado com câmeras. Sim. Com essa... É um bichinho que morde a gente, né? Você Com deve certeza. saber. É um Sim. bichinho que morde a gente. E aí, eu, desde pequenininho, vamos dizer assim, com 10, 12, 13, até os 16, 17 anos, eu brincava de câmeras. Eu não gostava muito, assim, eu faço esporte, eu gosto, Aham. mas eu não gostava muito do jogar bola. Eu gostava do filmar o jogo de futebol, sabe, dos Olha. meninos. E eu gostava de inventar matérias do bairro, né? Lá do meu prédio, eu morei muito tempo ali no Grajaú, na Zona Oeste, e eu inventava matérias. Você é muito nova, mas quem sabe algum internauta nosso irá conhecer, o Hélio Costa. Hélio Costa foi um jornalista muito famoso, que Aham. ele apresentava as últimas matérias do Fantástico. O Fantástico, da Rede Globo, ele sempre tinha umas matérias bem bacanas ali no final dele. Ele deixava a cereja do bolo sempre Pro para o final. final. E ele apresentava matérias de paranormalidade, matérias de investigação. Olha, eu acho que a gente pode colocar o Hélio Costa como se fosse o Roberto Cabrini Aham. da época. E aí eu comecei a imitar o Hélio Costa, né? E aí ele foi apresentar um programa na Globo, e esse eu acho que você conhece, o Linha Direta. Você lembra desse programa? Sim, sim. Que divulgava o nome dos suspeitos depois? Sim, sim. E aí ele... Eu era novinho, mas eu É, cheguei a assistir. possivelmente você não pegou com ele, porque ele foi o primeiro apresentador. Uhum. E então a gente começava a imitar o Hélio Costa lá. Eu era o Hélio Costa e eu chamava toda a turma do bairro para fazer as Encenar ali. encenações, Gente, né, que bacana. dos crimes. E tinha um amigo meu que tinha uma câmera antiga, pesada, Rodrigo Otávio, e ele fazia a filmagem. Dava um trabalho. E a gente não tinha mesa de edição. Ô, Carol, isso dava um trabalho, você imagina. Nossa. Então a gente tinha que filmar tudo na ordem. Então filmava eu apresentando, depois a gente tinha uma cena, que era uma cena, a gente chamava as mães para poder dar depoimentos como se fosse parente da vítima, né? Que sempre tinha uma vítima. Ou morria jogado de um prédio, a gente enchia boneco, a gente colocava uma calça jeans, enchia de jornal, uma blusa, enchia também de jornal e jogava o boneco do alto para fingir que estava jogando, que a pessoa tinha sido, né? Gente. Bom, e aí eu comecei... Encenava mesmo. Encenava mesmo. Que bacana. Para você ter uma ideia, nós chegamos a entregar essa fita para o Hélio Costa. E ele recebeu a gente, achou muito bacana ter esses fãs aqui em BH. Gente, que legal. Foi muito hein? bacana. Nossa, muito bacana. E você trabalhou na Band? Foi na Band, né? Isso, Como é que aí funcionou eu isso? tinha que fazer jornalismo, né? Não tinha jeito. Pois é. E aí eu fiz jornalismo, eu fiz ali na antiga FAF BH. Você Aham. estudou No UniBH. na UniBH, né? Isso. Isso, na É como se fosse a UniBH. Uni hoje, né? Isso, foi no finalzinho ali da... Pra você ter uma ideia, gente, agora eu vou entregar a minha idade. Eu tive aula na máquina de escrever. Olha só, gente. Eu tenho cara de novinho, mas eu tenho vou fazer 50 anos. Nossa, não parece nunca. Obrigado, muito Nunca, yoga e nunca. meditação. Olha pra você ver, tá vendo, gente? E aí, o que acontece? Eu fiz jornalismo e eu trabalhei 10 anos como repórter policial. Uhum. Eu trabalhei em alguns jornais aqui de Belo Horizonte como repórter. Eu trabalhei no Diário do Comércio, onde eu fiz algumas matérias de economia. Trabalhei como repórter policial aqui em Contagem e em Belo Horizonte. E eu acho que eu gosto muito sempre de falar isso nas entrevistas que eu dou, que eu trabalhei com Itagiba Carneiro. Itagiba Carneiro, Carol, eu vou até te apresentar, é uma figura lendária de Contagem. Ele teve um jornal durante muitos anos chamado Tribuna de Contagem. E ele que me deu a minha primeira oportunidade de trabalho. E esse jornal era um jornal assim, bem, vamos dizer assim, bem tranquilo. A gente republicava matérias da prefeitura, alguma outra coisinha.
Aí eu entrei, né? Você sabe que quando a gente forma, a gente já tá ali No embalo, né? naquele embalo, né? Naquele pique. Você quer conquistar o mundo. E geralmente, não sei se com você aconteceu isso, mas geralmente é a parte mais difícil, né? Depois que você forma, aí você fica, né, assim, a ansiedade de atuar na área. Tem os estágios, mas quando você forma é diferente. Você quer atuar na área, quer, né, fazer parte daquilo ali. Mas, Carol, não sei se isso aconteceu com você. Eu era muito apaixonado. Sim, eu também. E ali no começo. Hoje não é que eu não seja apaixonado. Vamos dizer que eu tô assim numa fase... Eu quero é ganhar dinheiro e viver minha vida tranquilo. Sim, sim. Antes a gente tinha essa fase. Eu tinha sonho, muito essa... Isso, da paixão. Né? Eu queria chegar no jornal e mudar o mundo. Uhum. E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá nesse jornal, no Tribuna de Contagem. Itagiba hoje, ele tem 92 anos, se eu não me engano. Tá super bem, ainda gosta de atuar ali no Facebook, ainda publica algumas coisinhas ali no Facebook. Gente, que bacana. Itagiba, deixa eu mandar um abraço para ele. Itagiba, um abraço, um beijo para você. Gosto muito de você, eu faço questão de reiterar, isso foi a primeira pessoa que me deu oportunidade no jornalismo. Ai, gente, que bacana. E aí, olha que legal, eu cheguei lá no jornal e eu achava as matérias muito mornas. Sempre aquelas matériazinhas de, você pega o release da prefeitura, você tem que publicar o release, mudar uma coisinha ou outra. Sei bem. Porque, vamos ser sinceros, Carol, não tem... Existe a imparcialidade. Sim. Mas você tem que se adaptar a determinados contextos. Com certeza. Um jornal da prefeitura, um jornal de uma cidade do interior, ele sobrevive não só de anúncios dos pequenos comerciantes, mas também de anúncios do governo e da prefeitura. Então a gente tinha que trabalhar muito ali dentro de uma linha editorial que não ferisse muito ali. É a realidade, não tem como, gente, não tem como. Você não sobrevive só do comércio local que vai anunciar no seu pequeno jornal no interior. O comércio local, infelizmente, não investe tanto assim no jornal. Mas eu cheguei apaixonado, né? Querendo mudar, fazer alguma coisa. Sim. E aí eu comecei a fazer, já que eu não posso trabalhar muito na área política, deixa eu mexer um pouquinho na área policial. Então eu comecei a trabalhar muitas denúncias ali que chegavam até a mim. E aí a gente denunciou uma vez um traficante de drogas. Gente, se fosse hoje em dia eu não faria, Carol. Não faria. E aí a gente denunciou um traficante de drogas ali em Contagem, no bairro Amazonas. E você cobria esses? Eu fazia cobertura disso. Gente. Eu ia lá, testemunhas, tudo. e levava o Itagiba comigo. Porque o Giba, ele também era o fotógrafo do jornal. Ele não era só o diretor, ele também era o fotógrafo. E levava o Giba, vamos para lá. E aí a gente fazia tocar, e às vezes à noite, para fazer uma investigação ou outra, né? Eu gostava disso. Não, legal e aí, no dia seguinte, a porta do jornal foi incendiada. Que isso? A gente tomou um susto. A partir daquele dia eu fiquei meio ressabiado. Imagina se fosse hoje em dia. Exatamente. Você falou que não faria, né? Hoje em dia eu não faria porque eu não tenho essa paixão, vamos dizer assim. Até porque eu não trabalho na área. Sim. Mas eu não faria isso. Sim. E aí a porta foi incendiada e aí eu dei uma maneirada. Mas aí eu continuei insistindo, fui para outro jornal aqui em Belo Horizonte. E aí eu fui para a área do jornalismo econômico. Aí eu cobria mais aquelas matérias econômicas ali na Assembleia, no Palácio do Governo. E foi aí a minha carreira de jornalista. E também, junto com o repórter econômico, eu ainda fazia algumas matérias lá em Contagem. Nossa, muito, muito bacana. E assim, né, igual você passou esse tempo inteiro no jornalismo, né, atuando nessa área. E o que te fez deixar o jornalismo para ser hoje instrutor de yoga? Pois é, Carol, olha só, foi uma entrada um pouco, vamos dizer assim, romântica. Eu achei muito interessante até. Essa mudança, né? Eu tenho, e toda a entrevista que eu faço questão de falar. Eu não sei porque as pessoas às vezes têm, não é vergonha, elas têm uma certa limitação para falar de mãe. Qualquer lugar eu falo da minha mãe. Mãe é tudo. Mãe é tudo. E a minha mãe, ela é uma pessoa muito guerreira, muito guerreira. Minha mãe veio de uma família muito problemática mesmo. Não é pequenos problemas, muito problemática. E ela teve 2 câncer, teve câncer no seio, na mama, né? Teve um lá, depois teve que tirar outra. E ela me ensinou
a você ser uma pessoa forte, a você trabalhar isso em mim, sabe? Em resistir, em resistência. E aí um dia, numa discussão com ela virou para mim e falou assim: você está feliz com o que você está fazendo? Você vai cantando ou vai contando os dias para chegar ao final de semana? Porque eu folgava no sábado. E mãe sente tudo, né? E mãe sente tudo. Mas, Carol, às vezes a gente tá no embalo, né? Eu tava no embalo. Certeza. Então eu não tava... Eu gostava, eu vou ser sincero, eu gostava. Eu tinha tesão pela coisa. Mas, e aí aquela pergunta eu acho que valeu por 10 anos de terapia, sabe? Sim. Porque eu cheguei... Eu briguei muito com ela no dia que ela falou isso comigo. Mas aí eu falei, pera, tem alguma coisa errada. Às vezes a gente não quer, né, assim, na hora, dar o braço a torcer e concordar. Exatamente. Mas ela já devia estar enxergando alguma coisa ali, ela te conhece. Ela me conhece. E aí ela fez essa pergunta. Eu já fazia yoga desde os meus 12 anos de idade. Olha que legal. Eu já fazia yoga desde os 12 anos de idade. E depois eu resolvi fazer um curso de yoga. E aí eu procurei algumas escolas aqui em Belo Horizonte que trabalham com yoga. Foi bem complicado, porque o yoga, ele ainda é muito... na época, ele era muito bicho grilo. E aí, como falam os jovens hoje em dia, né? Ele é muito... os jovens hoje em dia usam uma palavra... quando você é muito espiritual, aquela coisa do jovem... Ai, gente. Você sabe o que eu tô querendo dizer? Eu só puxou a palavra. Tilelê. É muito tilelê, muito aquilo, né? De vender minha arte na praia. Mas eu encontrei uma escola muito bacana aqui em BH. E nisso você ainda atuava como jornalista? Eu ainda atuava com jornalismo. Ah, sim. E aí eu fui largando os locais onde eu trabalhava como jornalismo e comecei a dar aula de yoga. Aí eu tinha um horário, aí eu fui aumentando, aí eu larguei a minha profissão de repórter para poder trabalhar com yoga. Ai, que eu sou fascinado. E o que o yoga significa? É yoga mesmo? Como é que é isso? Olha só, existe essa confusão. A yoga, se você escrever com I. Então, a yoga porque é a portuguesada. Agora, se você escrever com Y, é o yoga, porque yoga vem do sânscrito, é uma palavra masculina. Então, o yoga, como você quiser. Sim. Então, eu não sou tão preciosista nesse sentido, não, viu? Ai, que ótimo. Eu sempre tive essa dúvida. Sim, fique tranquila. Né, pronunciar assim não muda muito. Sim. O que o yoga significa hoje para você na sua vida? Nossa, o yoga é tudo. É uma profissão que eu sou apaixonado. E eu sempre digo, eu quero inspirar as pessoas. Esse a minha meta, trazer inspiração para as pessoas. Sim. E eu trabalho o yoga apesar de eu acho que, não sei se eu vou falar nisso, não sei se você vai perguntar, eu não trabalho o yoga de uma maneira muito convencional. Não, com certeza. Vou querer saber tudo. Vamos lá. Já está convidada para uma aula de yoga comigo. Ai, que ótimo, eu amo. Beleza. Nossa, e olha que eu nunca fiz, só que eu sempre tive vontade, né, desse lado mais da meditação também, do yoga. Ai, vai ser ótimo. Você vai gostar. Então, Carol, eu não sou um professor de yoga muito convencional e eu quero... primeiro eu quero que cada um trabalhe a sua verdade. Né? Eu sempre procuro levar isso para os meus alunos. E eu tenho uma mestra espiritual, ela se chama Sônia Sumar, Shivakami. Deixa eu mandar um beijo para ela. Claro. Eu falo que eu tenho grandes exemplos. Minha mãe é a Shivakami, o Itagiba Carneiro. Depois na Band, depois eu fui para a Band, depois a gente pode falar nisso também. Para a Band News eu tenho o Iki Yagelovic, que é um mestre, o Ricardo Xavier. São pessoas que trabalham comigo. Mas deixa eu só voltar um pouquinho, pode? Sim, claro. Com certeza. Eu falo demais, viu? Não, é ótimo. Sim que é bom. Carol, então, eu voltei... quando eu entrei no yoga, eu procurei uma escola aqui em BH chamada Jai Vida. É uma escola que tem mais de 40 anos de vida. E a dona de lá, olha a história dela, que bacana. Eu acho que os nossos ouvintes vão gostar dessa história, nossos internautas. A Shivakami, que é o nome espiritual dela, ela se chama Sônia Sumar. Ela teve uma criança com síndrome de Down, nos anos 70. Naquela época, você imagina o que é ter uma criança com síndrome de Down nos anos 70. As pessoas, além do preconceito, que era
enorme, os médicos não tinham muito preparo Tinha uma para estrutura, desenvolver uma criança. Eu acho que eles não tinham muita intelectualidade para poder trabalhar os fisioterapeutas, trabalhar a potencialidade que essa criança poderia ter, né? Sim. E então ela já era professora de yoga. E aí ela teve uma criança com síndrome de Down. Aí ela chegou no médico, o médico dela, uma vez falou para ela assim, olha, leva sua filha para casa, fica lá com ela, quando ela tiver 6, 7 anos, você volta para mim e a gente vê o que vai fazer. E aquilo revoltou ela, criou uma revolta nela, sabe? Então, ela já era professora de yoga, ela começou a aplicar o yoga na criança. E aí ela foi se desenvolvendo, e as pessoas, as outras mães, ela frequentava algum centro ali, ou uma escolinha que aceitava pessoas com síndrome de Down. Não era tão inclusivo na época, né? E aí as pessoas foram falando, o que você está fazendo com a sua filha? Sua filha está desenvolvendo demais. Yoga, era o que ela respondia. Sim. Hoje em dia, essa senhora, ela dá cursos em todo o mundo. Na China, nos Estados Unidos, na Índia, em Portugal, na Espanha. E ela ensina instrutores de yoga como trabalhar com crianças com essas especialidades, essas necessidades especiais. Gente, que bacana. Nossa, quem imaginaria, né? Tipo assim, que o yoga poderia dar esse suporte mesmo para uma, né? Nossa, muito, muito bacana. E uma pergunta, assim, a gente sabe que geralmente as pessoas que trabalham com yoga, né, praticam yoga, são pessoas calmas, zen. Você é zen? Você se estressa muito? Me fala um pouquinho. Eu posso contar um caso que aconteceu comigo num banco? Hoje em dia ninguém vai no banco, né? Quase assim, faz tudo pelo celular. Mas eu vou te contar um caso que aconteceu comigo. Eu já era professor de yoga nessa época, e aí no banco eu estava brigando muito com o meu gerente, né? Porque ele falou, mas você tem que arrumar isso aqui para mim, aí aquela briga, né? Aí num determinado momento, ele virou para mim e falou assim, poxa, nossa, você tá tão nervoso? Você não é professor de yoga? Ou seja, já tinha aquela... Eu já estava estigmatizado que professor de yoga tinha que ser calmo. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, exatamente por eu ser professor de yoga, que ainda não estou avançando no seu pescoço. O professor de yoga não... que a gente tem que ser, né, exatamente. Tem que ser calmo, tranquilo. Não sou não, sabe? Eu tenho uma natureza intensa. Eu sou de uma natureza intensa. Então eu não vou negar essa minha natureza. Eu tenho mente intensa, meus pensamentos são acelerados. Não tem problema. O yoga me ajudou, lógico que me ajuda muito. Mas eu tenho essa natureza. Eu não vou mudar a minha maneira de ser. Por exemplo, tem gente, professor de yoga, eu vou falar isso, é meio polêmico, tem professor de yoga que entra numa sala de yoga e parece que se transforma. Começa uma voz de seda, uma voz mansa, que você não consegue nem escutar a voz do professor. Acende um incenso, muda completamente aquela... Eu não tenho paciência nenhuma para poder dar aula assim e receber aula assim de alguém. A minha mestra, essa que eu te falei para você, da Sônia Sumar, ela não é nada disso. Ela é uma professora de yoga, se precisar xingar, ela xinga. Ela é o que ela é, né? Ela é o que ela é. Sim. Eu acho que ela conseguiu tudo que ela conseguiu por ela ser o que ela é. E ela tem uma frase muito bacana, e eu procuro seguir muito essa frase. O amor é a resposta para tudo. Sim. E eu acho que o amor é a maior revolução que você pode fazer no mundo, é o amor. Ainda mais hoje em dia, né? Que hoje em dia o ódio parece que impera. Com certeza. Mas o amor é a resposta para tudo. Carol, e eu acho que esse amor ele tem que vir acompanhado também de uma realidade. O que é que eu quero dizer com isso? É muito fácil você ser leve quando você tem dinheiro. É muito fácil você ser good vibes, né? Good vibes, quando você não está dentro de um contexto de violência. Sim. É muito tranquilo você ser alto astral se você não tem... É muito tranquilo você ser alto astral
né, tranquilo, se você tem tudo, se você não... E é muito difícil você ser alto astral se você não tem o básico. Eu acho que muitas pessoas usam a energia, né? Energia não é algo mágico. Você vai clicar ali, falar uma frasezinha e vai ter uma possibilidade de mudança. Não. Energia é muito mais algo que você produz dentro de contextos, dentro de acessos, dentro de relações. Essa luz que muitas pessoas falam não é algo místico. Eu acho que a luz, essa luz, ela está muito mais relacionada a um produto psicossocial. Uhum. E você sabe que eu acho que quem traz muito essa mágica, vamos dizer assim, essa luz que está dentro de um produto psicossocial e quem leva o amor realmente na prática é quem faz caridade. O amor na prática é a caridade. Exatamente. E eu vou te falar, e eu tenho certeza que a maioria dos nossos ouvintes aqui vai concordar, uma pessoa que faz o amor na prática, o padre Júlio Lancelotti, que faz aquele trabalho com os dependentes de crack lá em São Paulo. Esse homem trabalha o amor na prática. Isso é revolução para mim. É o que você falou, é caridade. Caridade. Fazer caridade. É caridade. Né? Não é às vezes ficar falando Exato. demais. É agir, fazer agir, caridade. É agir. Sabe? Com é você ser um professor de yoga e fazer um trabalho voluntário. Uhum, isso. Certeza. Você até citou, na hora que a gente estava falando do jornalismo, que a sua mãe te perguntava se você ia cantando ou contando os dias para o final de semana. Sim. Né? Hoje, você vai trabalhar cantando? Eu vou trabalhar cantando, mas tem dia que eu vou trabalhar com dor de cabeça, com fome, cansado. Mas sabe qual que é a diferença? Agora eu tô feliz. Porque antes eu estava só cansado. Agora eu tô feliz e você até falou que e você cansado. tinha, assim... Você até falou que você tinha, assim, muita sede de quando você formou, né? Sim. De ir pra área, de praticar. Sim. Parece que hoje o que eu sinto, né? Eu não te conhecia na época. Que você é realmente leve. Tipo assim, você faz o que você ama. Faço. Mas você tem seu lado humano. Sim. Né? Não tem como você esconder o seu lado humano. Todo mundo, né? Sim. Todo mundo acorda todo dia feliz. Sim. Nem todo mundo acorda disposto. E aí eu vou voltar numa frase da minha mãe. Ela fala assim, toda pessoa que esconde o lado B, todo mundo tem o lado B. Com certeza. Né? O lado B que eu digo é quando vem do lado do LP. Tinha o lado A e o lado B. Você não pegou essa época. Não. Então, e a gente sempre deixava o lado B ali para depois. E aí ela fala assim, quem esconde o lado B é porque tem muita coisa ruim para esconder. E eu não escondo o meu lado B. Tá mais que certo, sabe? gente. Se eu tiver dor de cabeça, Carol, eu vou tomar um Dorflex. Eu não vou fazer um chazinho de erva cidreira, porque eu preciso da aula, preciso levantar cedo, preciso trabalhar. Então, vou tomar um remédio alopático, sabe? Eu não tenho eu não sou vegano, eu como carne, Sim. na verdade peixe. Então eu não, lógico, dentro do yoga existem alguns preceitos, mas eu não sigo alguns porque simplesmente para minha vida aquilo não funciona como uma regra geral. Não, bacana. Uma coisa que eu tenho assim até dúvida é sobre a meditação. A meditação é inerente ao yoga? A meditação, ela está relacionada, lógico, ao yoga. E eu vou te explicar o porquê. Sabe essas posturas que a gente faz, que você vê às vezes em revista? Sim. Aquilo é para preparar o seu corpo para você ficar muito tempo meditando. Então você tem uma coluna forte, você tem um quadril maleável, para que você fique muito tempo em meditação. Sim. Mas antes eu acho que seria bom a gente esclarecer o que é meditação. Sim, eu quero muito saber. E aí eu te faço uma pergunta. O que você acredita que seja meditação? Eu acho que meditar é você centrar consigo mesmo. O que é centrar consigo mesmo? Tô colocando ela na parede, viu, meu internauta? Sei, eu posso estar errada, mas... Não, fala o que vier na sua cabeça. Você tirar um tempo para você. Tá. Se concentrar consigo mesmo. Isso é uma coisa que eu vejo, né? Tá. Num lugar tranquilo, um lugar que te deixa à vontade, que te deixa... que você se sinta leve e se conectar. Mas o que é se conectar? Eu quero que você me explique o que é se conectar. Explica para mim. Nossa, difícil. Você acredita que seja esvaziar a mente? Sim, também. Certo. É um processo. Deixar a mente vazia ali naquele momento.
meio que se desligar do mundo mesmo. E focar ali, é difícil, em você, só em você. Sim. E realmente se alinhar a você, eu não sei. Carol, esse é um erro romântico que as pessoas cometem. Sério? Você nunca vai conseguir esvaziar sua mente. Nunca. Isso é um erro romântico. Eu não sei de onde, sinceramente, surgiu isso. Que as pessoas acham que meditar é esvaziar a mente. É impossível você esvaziar a mente. Porque até quando você fala, nossa, eu meditei, eu estou aqui não pensando em nada. Você já está pensando. Você está pensando que não está pensando em nada. O que seria a meditação, então? Seria a não identificação com os seus pensamentos. Seus pensamentos ali estão, mas aquilo não te afeta. Sim. Eu até trouxe aqui, posso mostrar ali para a câmera? Com certeza. Olha só. Dá para ver? Dá. Dá. Vamos supor que esse homenzinho aqui é a Carol. E essa aqui é a mente da Carol. E aí, geralmente, como que a gente está na vida? Carol ali doidinha. Desculpa, você entendeu como eu quis dizer. E a mente da Carol também doidinha. Olha lá, ó. Que bagunça que tá a Carol e que bagunça que tá a mente da Carol. O que a meditação vai fazer? Carol, aqui, observando a mente doidinha dela. Ela não tá junto. Sim. Ela tá aqui. Carol está observando a mente. Olha lá, aquela bagunça da mente. Ah, eu tô pensando nisso, eu tô pensando... Mas o seu eu, não tá lá e nem cá. Você só está como observadora dos seus pensamentos. Você não está se envolvendo com seus pensamentos. Gente, olha, nunca imaginei. É difícil, mas a gente consegue. Insights de hiperconsciência, insights de momento realmente presente, que você realmente está ali, só observando os seus pensamentos. É muito difícil, assim, você, igual você falou, esvaziar a mente, realmente. É muito difícil você se conectar ali. É impossível você esvaziar a sua mente. E aí, o que acontece? As pessoas saem muito frustradas. Nossa, mas o homem mandou eu esvaziar a mente, eu nem consegui. Aí sai até, nossa, eu nunca vou conseguir fazer essa droga de meditação. Mas é isso. É você pensar primeiro que você não vai esvaziar a sua mente. Carol, é como se você saísse da máquina de lavar e controlasse os botões. Ou tentar controlar. Impossível. Você não está ali junto com a roupa. A meditação vai fazer você sair da máquina de lavar, ali junto com a roupa, para tentar controlar os botões. Gente, isso é meditação. E aí existe vários métodos que você pode trabalhar. A meditação vai ajudar muito na síndrome do pânico, em momentos de ansiedade. Nossa. E para você, assim, o que levam as pessoas, os principais motivos que levam as pessoas a procurar a meditação? Isso. Elas estão muito, a maioria das pessoas estão muito ansiosas. E eu acho que elas têm também esse erro de achar que vai eliminar a ansiedade da vida. Não vai, Carol. A ansiedade vai conviver com você o resto da vida. Você tem que saber, eu não falo dominá-la, porque se você dominá-la, eu acho que é saber conviver com a ansiedade. Eu acho, e ela vai ser em alguns momentos um pouco mais intensa, um pouco mais leve, mas é saber conviver com a ansiedade. E aí as pessoas buscam a meditação. E é muito difícil, né? Hoje em dia muita gente tem esse problema com ansiedade. Sim. É difícil controlar. Né? É difícil a gente entender o que se passa dentro da gente. Exatamente. Eu posso ensinar um exercício? Claro, eu ia te pedir, ó, pra você ver, gente, ligação. Eu ia te pedir agora, se você pudesse fazer alguma coisa pra gente aqui, algum processo, da meditação mesmo, ou do yoga também, que você se sentir mais à vontade. Então deixa eu ensinar um da meditação primeiro. Ótimo. Ó, aquele Posso fazer também? Pode. Então tá. Mas vamos supor, esse na verdade é um para casa, anota, pedir o nosso ouvinte, o nosso internauta para anotar. Olha só, Carol, quando você tiver com um momento de ansiedade ou de pânico, eu quero que... É o método 5, 4, 3, 2, 1. O que é esse método? É uma forma de você interromper aquele processo de ansiedade ou de pânico. Você vai observar 5 coisas ao seu redor. Então vamos supor que você está ali naquela ansiedade, você vai começar a observar, olha, aqui é um copo, aqui é um pedestal, aqui é um microfone, aqui é um celular, observa 5 coisas. Ok, observou as 5 coisas? Beleza. Depois você vai tocar em 4 coisas ao seu redor. E nesse toque eu quero que você observe a textura. Nossa, eu estou tocando aqui toca no seu copo, só para você
sentir. Toca em cima. Nossa, eu estou observando a textura. É uma textura, né, que não é lisa, não é? Bom, agora toca, não vou tocar no microfone para não dar, senão o nosso amigo lá vai brigar com a gente. Mas toca aqui na haste do microfone. É uma haste mais lisa. Ela é quente ou ela é fria? Ou ela não, você não consegue sentir a temperatura? Não. Não, né? Tem um velcrozinho aí no seu microfone? Sim. Um pouquinho mais? Tem. Isso. E aí você vai tocar em 4 coisas. Então vamos só recapitular. Vamos fazer o nosso exercício aqui agora. E aí naquele momento de ansiedade, a pessoa vai observar 5 coisas ao seu redor, vai tocar em 4 coisas ao seu redor e vai observar o barulho de 3 coisas ao seu redor. Então, o que você consegue escutar aqui dentro, por exemplo, desse estúdio? Você consegue escutar o barulho ali do ar-condicionado, o barulhinho ali de uma janela estalando. Sim. Você conseguiu escutar 3 coisas. E depois você vai observar 2 aromas que você consegue sentir. Por exemplo, você está ali numa sala de aula, você está num momento de estresse, de ansiedade, fez o 5, 4... E o 3, você vai observar 2 aromas que você consegue sentir. Então, abre o seu estojo, cheira o seu estojo. Cheira a sua blusa, cheira o seu perfume. E, por último, você vai observar algo que você possa sentir o gosto. Por exemplo, se você tiver uma bala ali, uma castanha, uma nozes, coloca na boca e começa a observar o gosto, a textura da bala, a textura do alimento que você está comendo. O que aconteceu naquele momento que você fez esse exercício do 5 a 1? Você esteve comigo ou você esteve no momento presente? Olha. Quando você estava ali tocando no microfone, você pensou em outra coisa? Não. Você esteve comigo, você esteve com você ali no momento presente. E isso é estar focado. E aí você tirou a sua ansiedade. Não, e realmente, você começou a falar, eu já estava nervosa, né? Porque eu sou ansiosa mesmo, normalmente. Aí eu fui fazendo, parece que você vai se entrando realmente. Porque você esteve no momento presente. Então, só recapitulando. 5 coisas que você pode enxergar. Sim. 4 coisas que você pode tocar. Aí você toca. 3 coisas, 3 sons que você pode observar ao seu redor. 2 coisas que você pode sentir o cheiro. E 1 coisa que você possa sentir o sabor. É isso. Gente, nossa, muito, muito legal. Que isso. Eu vi muito lá no seu Instagram que você gosta muito de frases, né? Você se identifica muito com elas. Sim. E eu li uma que eu vou até pegar para ler aqui e eu quero que você me explique. Você escreveu o seguinte: não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. Como você vê a yoga hoje e como ela te ajudou a ser a pessoa que você se tornou? O yoga, ele me auxiliou a me reconectar ainda mais com a minha verdade, com aquilo que eu acredito, como a gente estava falando mais cedo. Eu não sou um professor que gosta de vela, de altar, olha, de deidades hindu. O meu altar da minha casa é uma parede de fotografia das pessoas que eu amo. Esse é o meu altar. E aí, geralmente você vê ao contrário, né? As pessoas, incenso, vela, sim, não. Essas coisas. Isso é uma coisa assim, que as pessoas vêm do yoga mesmo? Ou faz parte, porque o yoga teve a sua origem no hinduísmo. Mas o yoga não necessariamente, aliás, ele não é uma prática religiosa, ele é arreligiosa. É uma técnica, o yoga é uma técnica. E a minha verdade é muito pé no chão, eu sou muito cético. Então eu busco comprovação científica em tudo que eu pratico. Esse exercício que eu ensinei para os nossos ouvintes, isso tem uma comprovação científica. Por exemplo, qual seria a comprovação científica da meditação? O que a meditação, além de conectar com o momento presente, vai fazer em você, na Carol? Existe uma neurocientista da Universidade de Harvard, ela chama Sara Lazar. E ela fez uma pesquisa com pessoas que meditavam há muitos anos. E ela constatou nessa pesquisa que o cérebro dessas pessoas não diminuía. Com o tempo, Carol, o cérebro das pessoas, da gente, principalmente acima de 50 anos, ele começa a diminuir. E aí algumas sinapses, algumas ali conexões vão ficando meio falhas.
E aí ela fez uma pesquisa com essas pessoas que meditavam, o cérebro não diminuía dessas pessoas que meditavam. E essas áreas do cérebro, como por exemplo o córtex frontal e outras áreas que são responsáveis pela nossa memória, pela nossa tomada de decisões administrativas, pela nossa autoestima, isso tudo era relacionado, que o cérebro não diminuía, à meditação. Olha, gente. Aí ela pegou pessoas que nunca meditavam, mais velhas também, e já estava com essa parte do cérebro diminuída. E aí ela deu meditação durante 27 dias, 6 dias pelo online e 1 dia presencial. O que aconteceu com essas pessoas? Elas tiveram a área do cérebro aumentada. Ou seja, olha como o poder da meditação para você mexer no seu corpo físico, no caso o seu cérebro, é poderoso e eficaz. Gente, nossa, eu até preciso fazer. Já está Muita convidada. meditação. Não, eu vou lá com certeza. Vai ser um prazer. Eu acredito que essas pessoas, posso estar errada, mas a maioria das pessoas buscam até o yoga, a meditação, como forma, às vezes, de se conectar espiritualmente. Não sei, posso estar errada. Você acha que essa busca espiritual é puro modismo ou é um bom sinal? Tem uma amiga minha que ela sempre fala que o yoga ele vai te reconectar com aquilo que você acredita. Então, não importa, sabe? E se você também não acredita, se você é um ateu, uma pessoa agnóstica, aquela técnica vai auxiliar você a descobrir isso de alguma forma, sabe? Essa é a forma de você se reconectar, de você observar o yoga nessa questão espiritual. No meu lado, eu sou agnóstico. Então, eu busco muito a certeza, as comprovações daquilo que eu ensino, daquilo que eu passo. Porque é muito difícil você explicar para uma pessoa, e aí eu falei aqui no início do nosso podcast, sobre energia. É tão vago. Carol, energia, faz yoga que sua energia vai melhorar. Como? O que é energia? Me explica. Eu queria que alguém me definisse o que é energia, cientificamente. Sabe? Então é muito complicado você falar, você entender sobre isso, né? Então eu procuro sempre colocar para os meus alunos, para as pessoas que me seguem, dentro daquilo que eu acredito e daquilo que foi realmente comprovado cientificamente. Você vai mais pelo lado científico Científico mesmo. da coisa. Sim. Eu estava até falando do seu Instagram, porque eu achei muito interessante. Eu fiquei vendo direto lá as frases, as coisas que você posta. E eu vi que você também falou que para você, só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Você hoje vive esse extraordinário? Eu vivo, porque... primeiro porque eu acho que quando você faz o que você gosta, você vive o seu extraordinário. Sim. E isso, para mim, é um grande risco, né? Porque você depender realmente daquilo que você gosta. Hoje eu dependo só do yoga para viver. E aí eu acho que isso é arriscar, né? Não, com certeza. Você viver. E você tá feliz, tá Sim, no lugar que sim. né, que te faz bem. Tem algum exercício que você poderia demonstrar pra gente do yoga, igual você fez da meditação? Olha, tem um exercício de respiração. É Ah. muito simples. Os fuzileiros navais norte-americanos, eles fazem esse exercício para ficarem tranquilos, que é a respiração da caixa. O que é a respiração da caixa? Somente nasal, ou seja, só pelo nariz. Vamos fazer junto? Vamos, claro. Então tá. Sempre coluna reta, tá? Você vai inspirar e vai contar 4 segundos. Eu conto para você. Então inspira, conta 1, 2, 3, 4. Você soltou antes. Vamos de novo. Vamos começar de novo. Pera, não pode soltar. Para a pessoa que é exigente. Vamos lá. Inspiro, conto 1, 2, 3, 4. Retenha. 1, 2, 3, 4. Solta pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Fica 4 segundos com o pulmão vazio. 1, 2, 3, 4. E continua durante 5 minutos. Isso vai auxiliar... Isso vai trabalhar o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático ele é responsável pelo nosso relaxamento. Então, 5 minutos é a respiração da caixa.
Aí sempre que tiver, assim, Sempre pode fazer a ansioso. respiração da caixa. aí pode fazer. Ai, Posso ensinar um outro? claro, adoro. Olha só, esse é gostoso também. Mas esse às vezes não dá pra fazer assim, sem ninguém perceber. Aham. Porque esse aqui, você pode estar olhando pra você e eu estar fazendo esse exercício, né? Oi. Esse é o seguinte, você vai levar o dedo polegar, aliás, o dedo indicador e o maior na palma da mão direita. Deixa eu mostrar ali pra Eu câmera. consigo fazer isso? Aqui, ó. Sim. Isso. Você vai tampar a sua narina direita com o polegar. Inspira pela esquerda. Tampa a esquerda com os outros 2 dedos e solta pela direita. Inspira pela direita. Tampa a direita, solta pela esquerda. Isso. Inspira pela esquerda. Não, inspira pela esquerda. Tampa e solta pela direita. Você só troca de narinas quando o pulmão estiver cheio. O pulmão encheu, você troca de narinas. 5 minutos também. Vai agir no sistema nervoso central. Vai equalizar a ação e o seu relaxamento. Então vai te equilibrar entre você ficar muito lerda e você ficar mais enérgica. Nossa, eu vou fazer isso aí toda vez antes de apresentar um podcast. Pode. 5 minutinhos, você vai tranquila. gostar. Nossa, muito bacana, Roberto. Sério, tá? Pra mim mesmo tá sendo um aprendizado, assim, Que que eu bom. adoro. Eu adoro essa coisa de meditação, de se conectar. Eu tenho até uma dificuldade muito grande, Sim, né? Assim, eu nunca fiz uma aula mesmo de yoga, nem nada. sim. Eu até tenho uma tia que ela dá aula. Só que ela já me pegou, assim, às vezes. na Ela dá aula casa de dela. yoga? É. Qual é o nome de sua tia? Na verdade, ela é diamantina. Ela chama Ah, Poliana. Sim, É diamantina. sim. E assim, às vezes ela fazia comigo alguns exercícios em casa, assim. E eu tipo assim, custava pra me conectar mesmo, sabe? Pra mim era um desafio. Sim. Assim, mas aula mesmo, nunca fiz. Então, assim, eu acho muito bacana. Só que eu já senti bem mais leve. Que bom, fico bem feliz. bem mais tranquila. Ô, Carol, é isso que eu estava falando com você. Eu acho que a gente tem que desmistificar o yoga, dessa coisa astral, esotérica. Não é isso, Não é. gente. O yoga não é nada disso. E aí os professores confundem muito, quer levar reza para dentro de uma sala de aula de yoga. Não é nada disso. Sim. O yoga é uma técnica que vai trabalhar sua respiração, o seu corpo, a sua mente. Isso é yoga. Nossa, Não legal. é religião. Eu até, assim, cheguei a muito confundir isso. Você tá Sim. me tirando muitas Eu tenho muitas alunos dúvidas. evangélicos. Porque Olha. os evangélicos, não faço yoga porque mexe com incenso, com Aham. vela. Acho Eu que é tenho lá aluno do evangélico, porque espiritual, né? eu não mexo, eu não envolvo nada de religiosidade Uhum. dentro das minhas aulas. Nossa, muito, muito bacana. O que o bom. Roberto, de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, trouxe para esse Roberto de hoje? Nossa, em que sentido você pergunta? No sentido pessoal mesmo, com você mesmo. O que ainda existe para mim nesse Roberto? Tipo assim, você viveu tudo aquilo, Sim, né? Antigamente você foi jornalista, até mesmo na parte profissional também. sim. O que você trouxe hoje? Aquele Roberto A garra. para hoje. A garra. Eu sou uma pessoa... E as pessoas às vezes confundem, Carol. Não é que eu seja infeliz. Longe disso. Mas eu sou muito pé no chão. E eu falo que quando eu começo a pensar que eu não tenho opções na vida, isso me cria uma força maravilhosa. Eu não sou romântico de levantar, como eu falei antes. Ai, bom dia, vida. Vou trabalhar satisfeito, mas eu sou pé no chão. E eu tenho eu uso essa dica para minha vida. Quando eu levanto, eu sempre penso assim: qual vai ser o problema que eu vou enfrentar hoje? Qual vai ser a demanda do meu dia? Porque aí eu já estou preparado. Sim. Por mais diferente que seja o meu problema durante o dia, eu já estou preparado. Eu convivo bem com os problemas. Eu sei lidar com as adversidades. Eu gosto de Porque você adversidade. já está preparado. Na Porque verdade, eu a já gente nunca tô está preparado. 100% preparado para Sim, tudo. não. Né? Mas se a gente tem aquilo ali Exato. em mente, Exato. pode acontecer, pode haver Sabe acontecer. por quê? A frustração a frustração de quando eu só esperar a felicidade, o do meu dia, é muito pouca. Sim. Porque aí quando chega algo bom do meu dia a dia, uma notícia inesperada, uma boa notícia, poxa, bacana. Você recebe muito melhor uma notícia boa do que uma notícia ruim. Então eu já acordo pensando, perfeitamente, qual é a minha demanda do dia,
Qual é o meu problema do dia? Estou aqui para enfrentar todos. Se chega uma notícia boa, opa, que bacana. Mas se você fica o dia inteiro, ai, alegria, uhul, ai, bateram no meu carro, nossa, aí você fica arrasado o resto do dia. Não, eu Acho já que tô... quando você não tá esperando, você não cria aquela expectativa. Acho que o problema é as pessoas de criar expectativa. Exatamente. Aí a sua frustração é muito maior. Exatamente. Acho que é muito isso. Eu acho que é o problema da maioria das pessoas. É essa questão. Exatamente. Né? Às vezes vive. Põe na cabeça que pode acontecer. Sim. Qualquer coisa, né? Pense seu que dia você pode não ser tão bom, no Exato. outro vai ser bom. Exato. Né? Então, mas viver pense um dia de cada vez. assim, qual é a minha adversidade de hoje? Sim. E pronto. Não é que eu tô desejando coisas ruins para mim, não. É o que eu tô preparado se aparecer. Eu prefiro estar assim, ligado, intenso, 24 horas ali no meu dia, 12 horas do meu dia, preparado para a adversidade. Se chegar, a gente recebe a alegria com muito mais facilidade. Com certeza. Quem é que reclama de notícia boa? Ninguém. A gente só reclama de notícia ruim. Vai acontecer alguma coisa ruim. Você tá entendendo? Tá certo. Eu tô tentando até aprender com isso. Sim. No meu dia a dia. E tô sendo até bem mais feliz. Sim. Desse jeito. Sim. E você cria, eu acho que você cria muito, quando você fica doente, você cria imunidade. Isso. Você cria imunidade perante os problemas que você vai enfrentar no seu dia a dia. Ai. Roberto, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de casa. Pode falar o que você quiser, algum conselho sobre a vida mesmo. Sim. Bom, acabamos de falar sobre esse conselho, mas eu vou repetir o que eu falei no início do podcast. Isso. O amor Vou começar de novo, para fazer o corte. Pode. O amor é a resposta para tudo. É a maior revolução que você pode fazer na sua vida. Mas o amor em ação. O amor e principalmente em caridade. Eu acho que isso é a maior revolução. Com certeza. Eu queria te agradecer, Obrigado, Roberto, Carol. Eu adorei. Eu também amei, aprendi muito com você. Você é muito linda, muito simpática. Obrigada. Você também. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Para mim foi muito bom. Eu tô muito mais tranquila. Que bom. Com até os exercícios que você passou, eu me senti muito mais leve, muito mais tranquila. Que bom. As pessoas deveriam praticar muito essa questão mesmo da meditação, Sim. do yoga, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? Principalmente os jovens que têm muita ansiedade. Sim. Né? Assim, qualquer coisa que acontece já muda a nossa cabeça. Então, assim, eu acho muito, muito interessante que as pessoas procurem mesmo, né? Se conectar consigo mesma. Para mim foi muito, muito, muito bom. Obrigado. E eu vou falar aqui, né, gente, do Estúdio Sim, que eu tava tão ligada aqui na conversa que eu acabei não falando. Gente, o Estúdio Sim está localizado em Belo Horizonte. Tem uma das melhores estruturas de Minas Gerais. Então, para você que quer produzir o seu próprio conteúdo, ter o seu próprio podcast, aqui é o lugar certo. Temos uma equipe excelente que está pronto para te receber. Então, entra lá no nosso site, www.estudiosim.com.br, nos contate no WhatsApp e venha fazer parte desse time. Muito obrigada, viu, Roberto? Obrigado, Espero que olha. A gente tenha outros bate-papos. Com certeza. E deixa eu elogiar o estúdio. Claro. Estrutura, assim, maravilhosa. E a equipe também. Parabéns. Ai, obrigada. E é isso então, gente. Muito obrigada para todos que nos assistiram. Fiquem ligados que vai ter muita coisa bacana por aqui. Tchau. Tchau.